Cara, o próximo assunto que eu botei aqui, eu vou só jogar a pergunta. E eu quero ver o que vocês vão falar. Cinema brasileiro é ruim? Que pergunta. Claro que não, né? Tipo, mas é porque a gente vê muito. Eu não queria citar nomes aqui pra não ficar ruim, mas. Cita. A gente tem, tipo, figuras como o Lorde Vinheteiro. Vocês estão ligados? Não ia falar alguma figura. Que é tipo, cara. O cara, ele vai nos podcasts pra ficar falando que o cinema brasileiro é uma merda, não sei o que, não sei o que lá. E a galera vai na onda e vira uma. É um meme, ele fala. É um meme. Não vi, mas é fezes. É isso. Vamos lá. Ele acredita naquilo. Mas ele entendeu que funcionou e ele tá replicando. Sim. O meu debate interno é se ele acredita nisso de fato ou se ele vai pela piada, sabe? Ele acredita, porque ele falou a primeira vez. A primeira vez ele não tava... Ele não é tão inteligente assim. Essa é a parada. Ele não é inteligente. Uhum. Então, a primeira vez, ele viu... Ele falou a merda que ele acreditava, viu que... Rendeu, né? Rendeu. Vou fazer isso em todo podcast que eu for agora. Foi isso que aconteceu ali. Faz sentido. Esse é ele, cara. Era tão bom quando ele só fazia o vídeo tocando e fazia assim. Porque ele não falava uma palavra, né? Era bom demais. Não, mas aí... Conheci ele nessa época, inclusive. Não, mas assim... Do nada tava na Jovem Pan. Virou outra persona. Cultura popular é sempre uma merda pra ele. Cinema brasileiro é sempre uma merda. Ficou conhecido tocando Mario no piano. Não, mas voltando pra sua pergunta original, eu lembro que acho que foi do Twitter que você falou uma vez. Eu já nem uso mais, não sei se vocês ainda estão lá, mas... Infelizmente. Tentando extirpar o mal pela raiz, Eu né? quase nunca entro, mas tô lá. Mas eu lembro que você falou sobre qual era o melhor cinema do mundo em questão de países, né? E falou sobre o cinema italiano, o cinema... E o cinema brasileiro tava lá no top 3 ou 5. E é muito real. Tipo assim, mesmo se você estudar cinema a longo prazo e ver muitos filmes de outros países, acho que você ainda vai continuar com essa opinião de que o cinema brasileiro é um dos melhores do mundo. Ainda mais contextualizando as nossas condições econômicas, históricas. Nossa. As dificuldades que se enfrentam pra fazer cinema no Brasil em detrimento dos grandes polos hegemônicos, históricos, que construíram essa hegemonia por guerra, por exemplo, né? Por domínio tecnológico e de patente, como os Estados Unidos, enfim. A gente vê o cinema brasileiro nessa condição e ainda tá entre os 10 maiores cinemas do mundo. Surgiu um nome aqui nos comentários muito citado, que é o Bento Ribeiro, né? Bento Ribeiro. Chapado Cris. Que aí é controverso, né? Vocês gostam? Vocês são fãs? Eu acho uma figuraça. Eu não acompanho, mas acho divertido. É mais pela piada, né? É porque eu sempre fico pensando, putz, se alguém levar isso a sério demais, a parada pode virar pra outro lado, sabe? Cara, sempre que abre o YouTube tem uma coisa dele, esse é o pior filme de todos os tempos. Esse é o melhor filme de todos os tempos. É porque tem filme que ficou fácil de bater, Cinderela Baiana, todo mundo, Cinderela Baiana, sabe? Mas... aquele transa. Transe. É transe? Ninguém viu esse filme, sei lá, sabe? Nem existe esse filme. O filme é mais conhecido por Transe no Estação do que... É verdade. Transe no Estação é grande, muito bom. Que foi a publicação da Estação. Transe no Estação, gente. Mas nesse fim de semana eu tava falando sobre pornô chanchada e a importância da pornô chanchada pro cinema brasileiro. Você tem um cartaz de Falsa Loura aí atrás. Não que esteja falando dele, mas... Cara, você vê Falsa Loura, você conhece o Carlos, né? O rei. Reichenbach. Eu sou muito ruim falando sobre o sobrenome dele, né? Mas o Carlão. Carlão. Cara, ele fez muito filme incrível, né? Muito filme incrível. Tem um que eu acho que é Ilha dos Prazeres Proibidos. Cara, esse é um filmaço, cara. E olha só a trama da parada. Uma falsa jornalista tem que matar pensadores revolucionários numa ilha onde todo mundo... Os prazeres são proibidos, sabe? É uma parada, um reflexo muito forte do nosso sistema ditatorial. Onda Nova, cara, um filmaço também que fala sobre, mulheres tentando formar um time de futebol durante a ditadura. Tem muita coisa incrível que você vai parar pra ver. E a pornô chanchada sustentou o cinema brasileiro. O 7º filme mais visto na história do cinema brasileiro é A Dama da Lotação. Cara, 6 milhões de espectadores, mais do que Ainda Estou Aqui, mais do Central do Brasil. Não, e eu costumo falar com a galera, assim, porque a galera não entende essa dimensão do que foi o cinema brasileiro da década de 70, para além da pornô chanchada, diga-se de passagem, que a gente enxerga o nosso público pro cinema hoje num país com 240 milhões de habitantes. Num país com 240 milhões de habitantes, com centros urbanos muito maiores do que o que era na década de 70. Década de 70, pra quem não lembra, a gente estava cantando pra seleção 90 milhões em ação pra frente do Brasil que estava a seleção. Eram 90 milhões de pessoas no Brasil com centros urbanos que não tinham o tamanho que tem hoje, não tinham médias e pequenas cidades como a gente pode ver hoje. Claro que os cinemas não chegam exatamente nessas cidades, mas os maiores públicos da história do nosso cinema, grande parte deles estão lá, estão na década de 70. Então, exatamente. Até hoje. O cinema era muito mais presente na formação do imaginário popular. Não, total. É o que eu falo com a galera também. A gente só passou o número de salas no Brasil do que a gente tinha na década de 70 em 2016.
É bizarro. E é bizarro porque, mesmo que a gente tenha esse número alto de salas, muitas vezes os filmes não estão passando, né? Não só os brasileiros, mas às vezes nem filme mesmo. Tá passando, sei lá, o show do BTS, nada contra. Se você vai estrear um filme brasileiro numa época de Lilo Stitch da vida... Ah, esquece. É porque fudeu vai passar quinta, 3 da tarde, vai passar uma sala contra 15 salas. Essa hegemonia, essa monopólio é muito difícil. É a hegemonia do mercado estrangeiro, mas também uma hegemonia do mercado exibidor brasileiro, que se monopolizou cada vez mais. Se monopolizou na direção do shopping e no shopping nos grandes majors. E aí os majors, assim... Claro, eles importam a distribuição americana e é isso que vai ser passado. E aí, se o cinema brasileiro tinha o número de salas que tinha no cinema de rua e não tinha essa monopolização do mercado exibidor, tinha, mas não como a gente vê hoje. Hoje já era. Quando chega no shopping... Vocês têm uma porno chanchada preferida, assim? Cara, se bobear a Ilha dos Prazeres Proibidos. Muito bom, né? Eu já escrevi até sobre esse filme, sou apaixonado por ele. Mas eu gosto muito de A Mulher que Inventou o Amor, de Excitação, do Jean Garret. Jean Garret foi muito lendário. Walter Hugo Cury. Eu sou apaixonado por Walter Hugo Cury. E, aliás, é uma outra coisa. A gente tem uma parada com a porno chanchada de ser esse negócio do sexo explícito e da comédia pastelão em cima disso, mas a porno chanchada não é só isso. Apesar de ter muitos bons filmes também sobre isso. Mas o Jean Garret, o Walter Hugo Cury é o diretor de Noite Vazia, Palácio dos Anjos. Também tem o Odi Fraga, que fez Palácio de Vênus, que é muito foda. Então, assim, tem muita coisa na porno chanchada. David Cardoso também, né? David Cardoso é maravilhoso. Noite das Taras. Então, assim, tem muita coisa, muita coisa. E era muito comum os caras serem os galãs dos próprios filmes, né? Sim. Era tudo muito reduzido em termos de orçamento até, né? Tipo, o Carlão fazia um filme em um mês e ele já mandava pra assessora avaliar pra já fazer o próximo, pra não dar nem tempo deles pensarem muito no filme. E os militares adoravam a sacanagem, né? Passava fácil, assim. Eles não percebiam, não sei se eles percebiam ou não queriam. Não percebiam. Você acha que percebiam? Subtexto, assim? É porque uma parada que é importante, assim, a gente tem a imagem do censor como uma figura burra. Mas o censor não é burro. O Ainda Estou Aqui fala muito, não sobre o censor, mas eu lembro que o Walter Salles falou que ele queria que o cara que fosse prender o Rubens lá na casa deles fosse um cara culto, entendeu? Pra mostrar que esses caras, eles não eram idiotas, sabe? Pra um pouco desconstruir um pouco essa ideia de que eles eram uma massa de manobra, de que, estava cumprindo ordens. Os caras sabiam o que eles estavam fazendo. Sabiam o que estavam fazendo. Eles davam algumas desculpas que pareciam burras, mas não é que eles são burros, né? Isso me lembra bastante A Vida dos Outros, né? Que é aquele filme alemão do cara que fica monitorando um diretor de teatro e uma atriz que eles moram juntos. Ele fica no porão do prédio e fica ouvindo a conversa deles, que o apartamento tá todo grampeado. E ele começa a se envolver na história da vida daquelas pessoas, né? Eu acho que talvez os censores não tivessem a profundidade artística para identificar algumas coisas, mas outras, às vezes, eles só, tipo, foda-se, sabe? Às vezes a pessoa também não tava... Ela tava cumprindo o seu papel, assim, como o outro personagem do Ainda Estou Aqui, que ele fala, olha, só quero que você saiba que eu não concordo com isso. Eu não gosto muito dessa cena, sei lá. Você não gosta? Não, eu achei meio... Eu detesto essa cena. Eu acho meio... Sei lá. Tipo assim, eu entendo, mas não sei se cabe muito bem naquela história. Parece que ele quis... Tudo bem, não falando sobre a cena. Mas tudo bem, essas pessoas existiam, sabe? Com certeza, com certeza. Existiam. Mas eu sinto que, assim... o censor é um cara que... É isso. Ele, na verdade... ele tá servindo a um interesse específico. Eu não digo nem cumprindo ordens, porque parece que é uma coisa meio escalonada de uma empresa, né, hierarquizada, onde o censor, ele é o cara que tá trabalhando por um dono. Não, ele tá assim... como se tivesse uma mega inteligência disso. Não. Ele também é um milico, no fim das contas. Sim. Mas ele tá ali servindo a um interesse... o qual aquele momento histórico demanda dele, né? A ditadura militar empresarial brasileira. E o Estado ali, o Estado militar, ele estava ali para defender os interesses de uma classe dominante, de uma defender a propriedade privada de determinados sujeitos. E a ditadura militar serviu para isso, especificamente, né? Num contexto ali do pré-ditadura militar, de... galera acreditando que não, vai chegar comunismo no Brasil, Jango. Claro que isso não aconteceria hoje. Tá? Não, ninguém acharia que o comunismo... Estamos vendo a Venezuela, pô. Venezuela é comunista. E aí a ditadura militar chega justamente para isso, para atender os interesses de uma classe dominante.
Enfim. Falaram aqui também, o Vinícius falou do Princípio do Prazer de Luiz Benedito Lacerda. Falou que Isso eu não Isso conheço. eu não vi. Isso eu não conheço. Mas tem muitos. Bonitinha Mais Ordinária. Muito grande, foda. bonitinha, mas ordinária. É muito foda. O Fulaninha, não sei se eu falei também. Mas indo O um pouco Jean mais... Garret é o meu diretor favorito nesse momento, assim, ele é bizarro. Indo um pouco mais pra frente, a gente tem o Cinema de Retomada também, né? Que teve muitas coisas interessantes, né? Eu da Retomada eu não curto tanto. Ah, não? É. Mas você tem algum que você gosta, pelo menos? Ah, tem coisa que eu gosto, assim, mas eu sinto que a Retomada ela tem uma pegada meio de importar a forma. Aham. O meu filme brasileiro preferido, ele veio um pouquinho depois, que é O Homem que Copiava. Eu amo O Homem que Copiava, do Nunca revi. Jorge Eu Furtado. gosto. Nunca viu? Nunca revi. Cara, Só vi moleque esse filme. Eu adoro. Eu amo o Jorge Furtado, eu acho ele um gênio, assim, sério. A gente foi ver Saneamento Básico, né, no cinema, a Lully mediou. Também gosto. A Lully mediou e foi máxima. O Jorge Furtado é um cara muito inteligente, né? Sim, foi muito legal poder mediar essa conversa aí. Foi ele, o Bruno Garcia. Bruno Garcia O Tonico e Pereira, Tonico Pereira. lenda. O Tonico Pereira é um cara lendário, né? Sim. É assim, a gente começou falando de pornô chanchada, mas o cinema brasileiro é muito mais, né? Claro. Quando eu tava na faculdade, eu não via tanto apelo pra mim no cinema brasileiro. Eu fiz uma matéria de cinema latino-americano, mas eu passei muito desprezando esse lado, assim, porque eu sempre olhei muito pro cinema hollywoodiano, olhava pro cinema europeu, mas eu tinha essa coisa um pouco mais hollywoodiana na cabeça. Talvez porque os filmes que eu gostava de assistir, tipo assim, eu via muita coisa de muitos tipos, mas os filmes que tinham verba pra fazer cenas deletadas, comentários do diretor, eram filmes hollywoodianos. Então eu entendia que existia uma mente pensante ali por trás, porque eu via esses DVDs. Consegui acompanhar o processo todo também, né? Exatamente. Então eu passei na faculdade assim meio que entendendo o cinema brasileiro e tal, mas não me apaixonando. E anos depois, quando eu já estava fazendo conteúdo, em 2017, 17, o Canal Brasil me chamou para ser a cara do Canal Brasil. E aí eles viram em mim uma coisa que eu não imaginava, que era justamente essa possibilidade de eu me apaixonar pelo cinema brasileiro e poder dialogar com as pessoas que fazem, porque hoje em dia isso é um grande alicerce do meu trabalho, que é falar para as pessoas que querem ver filmes, mas também que podem trabalhar com isso. Sim. E nessa ocasião do Canal Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer muitos diretores, conhecer muitas produtoras, muitos atores, entender mais o processo e ver muito filme brasileiro. Então, desde quando eu trabalhei no Canal Brasil, foi um divisor de águas pra mim. E eu acho que a gente acaba ficando um pouco, tipo, vamos falar de porno chanchada, vamos falar de retomada, porque são os momentos que tem grande impacto comercial. Sim. Mas eu vejo quando as pessoas falam mal de filme brasileiro, elas usam argumentos que não estão relacionados aos filmes que são lançados agora. Que é essa questão de gênero, que o filme brasileiro é um gênero à parte, que a qualidade é ruim, que o som é ruim, que só tem comédia. E aí você vai interrogar essa pessoa, tipo, entender um pouco mais. Então, qual é o último filme brasileiro que você viu? Algum filme brasileiro que você gosta? São todos, tipo, de 20 anos pra trás. As pessoas estão desconectadas da realidade, assim. E existe filme brasileiro pra todo tipo de público. Sim. Nos streamings a gente tá vendo isso, porque chega mais coisa no streaming, mas talvez porque a gente tem uma competitividade desleal com o cinema hollywoodiano, a gente não tem esse alcance de ficar muitas semanas na sala do cinema, do boca a boca, das pessoas recomendarem e tal. Então, acho que existe esse descolamento da realidade. E aí, quando a gente tem criadores de conteúdo, como esses infelizes que você citou, e alguns outros, essas pessoas, elas estão ecoando essas mesmas bobagens e quem tá querendo ouvir aquilo fica ali, porque o algoritmo constrói bolhas. Se você quer ouvir aquilo, o algoritmo vai te empurrar exatamente aquilo. Se você quer ser terraplanista, ele vai te empurrar isso. Se você quer ser bolsonarista, vai te empurrar isso. Se você quer ser de esquerda, também vai te empurrar um monte de coisa de esquerda. Então, você vai achar que esse algoritmo é o mundo, né? Só Exatamente. existem as pessoas. Câmara de eco. Ele serve pra te validar, né? Seja qual opinião você tiver, ele vai te validar. Sim. Então tá tudo bem. Você vai odiar o cinema brasileiro, sendo que... E eu nunca fui muito de opiniões extremas, sabe? Eu sempre gostei de... Eu sou libriana, né? Então eu gosto de... Lá vamos, né? Vamos equilibrar as coisas, assim. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Tipo, até no filme do Mamonas eu procurei muito alguma coisa positiva. Mas eu fico feliz que você tentou. Aquele meme do cara cavando e ele desiste na hora que aparece o diamante. O diamante, muito isso. Não tem diamante. Não tem diamante. Mas tá tudo bem, é bom também ter filho. É como tô no cinema, né? E eu acho que você tem que tem esse ver negócio, né? pra saber. Você
tem que ver pra ter domínio sobre o que você tá falando. Tipo, eu não posso ser uma comentarista sobre, sei lá, o que tem de bom na música hoje em dia, porque eu não ouço músicas que não sejam do que eu gosto de ouvir, dos artistas que eu já conheço. Então eu não vou ser crítica de música, eu não vou emitir opinião sobre música. E aí as pessoas acham que porque elas têm olhos e elas veem filmes, elas podem dizer o que é bom no cinema brasileiro, sendo que elas não veem filme brasileiro há 30 anos. E tem os tokens do cinema brasileiro, tipo, eu gosto, eu vi Cidade de Deus, tipo, eu vi Tropa de Elite. Os Cavaleiros do 30 Apocalipse. anos atrás. Que são bons filmes. São bons, São excelentes. Quando a gente diz isso, não é que esses filmes são desprezíveis, nada disso. É porque é um lugar, uma barreira, assim, que a galera... Inclusive a galera que defende o cinema brasileiro, tá? Não é só de galera que não gosta, não. É que negócio, defenda o cinema brasileiro. Por quê? Porque Cidade de Deus, porque Tropa de Elite, Auto da Compadecida. Agora ainda estou aqui, ainda né? estou aqui. Cara, é tipo tem falar mais, assim, né? não, eu cozinho super bem. Eu faço um queijo quente, ó, Um queijo maravilhoso. quente. Arroz e frango. Pô. Ou então, tipo, não, eu adoro alta gastronomia. Eu gosto muito de pizza. Tipo, cara, Mas todo mundo gosta de pizza, cara. Peraí, tem Outback também, pô. E é isso, o queijo quente é uma delícia. Continue comendo queijo quente, mas vamos, né? E é difícil falar sobre isso porque as pessoas acham que a gente tá odiando esses filmes. Tipo, falar da soberania de Ainda Estou Aqui. O problema não é Ainda Estou Aqui, é Ainda Estou Aqui. O problema é ser a exceção, né? Exatamente. E se basear por essa É um filme que não reflete a realidade da produção no Brasil. É um filme que, pô, custou alguns milhões, sabe? E mesmo sendo custando alguns milhões, foi o mais barato do Oscar inteiro, né? Sim. Então, pra você ver a escalada da parada, o filme que custou alguns milhões é muito pra gente, pouco pra eles, mas na nossa realidade é um filme, Sim. putz, orçamento altíssimo, assim. sabe? Mas é interessante, quando o Caíto veio aqui, ele falou uma parada que é muito interessante, porque é claro que Ainda Estou Aqui, ele não reflete a lógica da produção brasileira. Mas quando um filme brasileiro consegue fazer com um orçamento que não chega nem perto dos americanos, mas ainda assim é um pouquinho a mais, a galera descobre, ó, o Brasil sabe fazer filme. É. Uau! O Brasil sabe fazer filmes. As pessoas do nada descobriram isso. Pois é. Sendo que a gente tá aqui, ó, mais de 10 Mas anos. sinceramente, elas descobriram e vão E vão esquecer. descobrir daqui a pouquinho quando não tiver mais nada do interesse delas, assim. O gigante acordou, mas vai voltar numa cochilinha. É, bem isso. É porque é isso, o cinema brasileiro precisa estar permanentemente ativo também, permanentemente presente na vida das pessoas, e sem cota de tela, sem regulamentação de streaming. É foda, o Homem com H, por exemplo, fazendo o maior sucesso, não sei se é bom porque eu não vi, mas já tá na Netflix. Já foi Então as vendido, pessoas não vão mais pagar pra ver o filme. E sabe o que é pior? Na visão das pessoas, é maravilhoso o filme ter ido pra Netflix. E é bom mesmo, mas não agora. Não agora. Porque, tipo assim, cara, o filme tá no cinema. Ainda tá vendendo, Semana cara. passada o filme tava... E ainda está no cinema, né? Tá, foi uma das 8 maiores arrecadações do último fim de semana, sabe? As pessoas ainda Exato. querem pagar pra ver esse filme. Tava E aí- tendo uma média de 5 mil pessoas Espectadores. assistindo por dia. Então, Porra, é assim, bom pra caralho, cara. É bom pra caralho. tava bizarro. E agora vai cair vertiginosamente e vai sair do cinema em, sei lá, uma semana. E esse é o tipo de regulação que, se a gente tivesse a regulação do VOD, a Netflix poderia não canibalizar o nosso cinema. Porque eles têm também essa coisa de, vamos fazer sessões pra ver o filme no cinema, tipo Roma, que foi lançado direto na Netflix, mas eles fizeram sessões no cinema. Irlandês. Eles entendem a importância do cinema, só que como é um filme que eles compraram, eles botaram dinheiro ali pra finalizar, sei lá, eles não estão nem aí se vai canibalizar o nosso cinema, se o setor exibidor tá penando com isso. Eles não estão... A Netflix e streamings em geral, eles não acreditam ou fingem não acreditar que estão competindo com o setor exibidor, mas estão.